Olá, gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui assistindo essa aula, e a gente vai entrar agora no módulo 3, o módulo que trata da voz ativa, mais especificamente o tópico 3, que é o urbanismo tático. Então, pessoal, dentro do módulo 3, intitulado Voz Ativa, Relação do Nosso Plano com a Cidade, introduzimos o tópico urbanismo tático, que é uma estratégia fundamental para transformar o plano de bairro em instrumento de pressão e negociação política. O objetivo aqui é aprender a intervir no espaço de forma rápida e com baixo custo para testar nossas ideias antes que elas se tornem obras permanentes. Muito bem, então, como que a gente faz isso? A implementação para o urbanismo tático, ou a implementação tática, ela serve para mostrar que é possível transformar a realidade urbana no curto prazo. Através de intervenções piloto, é possível avaliar a eficácia das propostas e, após a coleta dos dados em tempo real, entender a viabilidade da ação e se a ação realmente atende aos moradores. É importante isso, porque tem que atender a demanda local. Então, como que a gente trabalha isso? Da ideia à execução. Por que usar essa ferramenta? Muitos se perguntam por que não ir direto para a obra definitiva. Essa ferramenta ela é essencial por 3 motivos. Primeiro, mitigação de riscos. Permite verificar tarefas críticas sistematicamente antes de grandes gastos, despesas. Segundo, a gestão dupla. Ela atua como planejamento antes e rastreamento durante. E terceiro, uma cobertura completa, que garante que licenças materiais, voluntários e segurança não tenham sido esquecidos, certo? E aí, entrando nesse ciclo de operação, nós temos o seguinte, enquanto ciclo operacional da intervenção, dividimos o trabalho em 3 partes, ou fases principais, para garantir uma realidade segura. A fase 1, que engloba os passos 1 e 2, é o trabalho de bastidores focado em planejamento e estratégia. A segunda fase, que engloba os passos 3 e 4, trata da contagem regressiva, onde a gente cuida da prontidão e segurança. A fase 3, trata dos passos 5 e 6, diz respeito à ação propriamente, né? E é o aprendizado que foi gerado, que foi deixado como legado nesse processo. A partir daí, a gente entra numa etapa de personalização e insight tático. O sucesso da logística começa na precisão da personalização. Não existe uma lista única. Cada projeto exige adaptar materiais e funções. Devemos, então, incluir o contexto específico, como a limpeza e o nivelamento do local, garantir a legalidade, verificando todas as licenças ambientais e urbanas necessárias. Vale dizer que isso não é igual para todas as localidades ou territórios. Cada uma vai ter as suas necessidades específicas. Por isso é importante dar atenção ao espaço. E quem são os responsáveis? A gente entra numa fase de atribuição de responsabilidades claras. Para evitar omissões, definimos quem é o responsável pelo quê. Temos o líder de implementação, que faz a supervisão técnica, e as equipes de apoio operacional, que são compostas por voluntários e parceiros, né, que a gente chama de stakeholders, e que executam a montagem e o monitoramento. O processo ele deve buscar o consenso, especialmente com quem possa se opor à intervenção. Caminhando para o final, a verificação final do local. Antes de qualquer pintura ou instalação, a inspeção física ela deve ser rigorosa. Verificamos, assim, 3 itens. Condições do local, que diz respeito à limpeza e acessibilidade, como adentrar, como chegar e utilizar o local. Segundo ponto é a gestão de tráfego. Posicionamos cones e sinalização para garantir a segurança viária. Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, devem ser considerados para garantir que todos os voluntários usem luvas, coletes e barreiras de proteção. Isso é fundamental para garantir exatamente esse ponto da segurança para todos. E aí, na sequência, a gente entra na fase de documentação e ajustes em tempo real. Enquanto a intervenção acontece, a equipe deve ter agilidade para fazer ajustes baseados no uso imediato das pessoas. Designamos alguém para fazer o registro visual, que são as fotos e vídeos. É essencial para a comunicação e para provar o impacto da ação. A lista de verificação nos acompanha até o encerramento para garantir que nada seja esquecido no campo. É uma fase de registro muito importante. A revisão e atualização para o futuro é uma etapa também de suma importância, pois, após a intervenção, nós transformamos a prática em conhecimento institucional. Criamos, então, um ciclo de melhoria contínua, como nós identificamos lacunas, fazemos o registro histórico e compartilhamos os aprendizados com a comunidade. Isso alimenta a consolidação, vinculando a experiência tática às metas globais do desenvolvimento, como, por exemplo, o ODS 11.2.3, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
E aí, para finalizar, um resumo desse fluxo de trabalho. Por exemplo, para fixação, nosso fluxo segue esses 6 passos. Primeiro, personalizar licenças. Segundo, atribuir quem serão os líderes. Terceiro, rastrear, ou seja, fazer um briefing. Quarto, verificar, que garante também a segurança, né, em todas as instâncias. 5, documentar, que são incluindo os ajustes que devem ser feitos. E, por fim, revisar, ou seja, fazer todo esse papel para garantir o próximo ciclo. Muito bem. Quando a gente trabalha com organização, a gente caminha para uma possível transformação. Portanto, a organização, ela viabiliza a transformação. Concluímos com a máxima: o urbanismo tático requer agilidade, mas depende de preparação. A criatividade da equipe só pode focar no que importa: transformar o bairro, se a logística estiver garantida. Ao final, teremos um catálogo de iniciativas e uma avaliação sólida para pressionar o poder público por melhorias significativas e definitivas. Finalizando, apresento a vocês aqui algumas imagens e exemplos de ações no campo, né, que representam o urbanismo tático, para que a gente possa se inspirar um pouco. Então, vemos essas imagens. Aqui, o urbanismo tático, ele se mostra consolidado. É uma estratégia de implementação de projetos de forma rápida, como já foi dito, normalmente utilizando-se materiais de baixo custo, muitas vezes de fácil aquisição também, né? Então, aqui a gente tem duas imagens que demonstram a aplicação em uma área onde você pode ver principalmente a presença de quê? Pessoas, pedestres, que são as pessoas que devem ter maior garantia de segurança no espaço público, além dos veículos e todos os demais automóveis. Essas pinturas, elas demonstram, por meio de faixas, por meio de sinalizações, o espaço de cada um, sendo, portanto, uma forma mais econômica de se trabalhar essa intenção. Nesse outro slide, alguns exemplos aplicados, como é o caso aqui dessa rua, desse cruzamento antes, e depois, por meio de pintura, sinalização, foi alcançado uma espécie de segurança e também a organização do trânsito, simplesmente por cada um saber onde é o seu espaço. Esse urbanismo tático é algo de grande relevância no que tange a espaços de conflito entre o automóvel, entre o pedestre, né, e toda a área que esses dividem no seu trânsito normal. Nós temos aqui um outro exemplo mais pontual, como essa árvore que vocês podem ver, que foi feita de pneus. A gente sabe que pneu é um material que representa um grande problema, né, para o futuro, na questão da gestão de resíduos sólidos. Então, aqui nada mais é do que um exemplo lúdico, onde se utilizou também cores, e que serve, além da questão de trabalhar a sustentabilidade, ele também trabalha aspectos que envolvem outras faixas de idade, as crianças, né, o aprendizado de maneira geral. No aspecto urbano, temos alguns exemplos, como é o caso de ruas, em que a principal necessidade pode ser as calçadas sendo mais amplas, simplesmente isso. Um outro exemplo é que um ponto crítico pode ser o cruzamento no qual pedestres necessitam de mais segurança para fazer a travessia. Então, vejam que são pontos simples, mas que fazem toda a diferença na rotina das pessoas na vida urbana, na vida diária. E, por fim, esses são os parklets urbanos. Os parklets são um equipamento, né, na verdade, um mobiliário urbano, que ocupam um espaço pequeno, definido, estabelecido previamente. Normalmente, ele segue o tamanho básico de uma vaga de veículo, portanto, ele é de fácil mensuração, e aqui tem um desenho que mostra esquematicamente como é que ele funciona, sabendo que ele pode ter vários layouts. Esse tipo de elemento favorece a reunião e socialização das pessoas, num pequeno espaço, porém organizado. Como vocês podem ver aqui abaixo, temos um exemplo de um parklet feito na cidade de Palmas, no centro, e aqui, à direita, outras sugestões, que podem ser facilmente adaptadas justamente porque segue o módulo do tamanho da vaga de veículo. Podem ser utilizadas duas vagas, portanto, o parklet ganha maior dimensão, e assim vai de acordo com a realidade daquela localidade. Entendam, então, que o urbanismo tático é uma estratégia que tem um poder de mudança urbana e social muito impactante. Aproveitem o conteúdo.